Boa tarde a todos. Estamos aqui no 8º webinar da BDO. São 3 horas aqui em São Paulo, para quem está assistindo ao vivo. Para nós é um prazer voltar a fazer um programa sobre os diferentes caminhos da mídia digital out of home. E hoje nós vamos ter uma conversa totalmente diferente das demais que já fizemos até agora. Como eu falei, esse é o 8º programa. Nós vamos focar um dos aspectos das empresas que trabalham nessa área de digital out of home. Nós vamos falar especificamente sobre TV corporativa, que é um segmento do mercado que tem uma importância fundamental, fundamental também fora do Brasil, quanto também especificamente aqui, e que muitas vezes as pessoas não enxergam a importância do segmento da TV corporativa. A TV corporativa ela é fruto do desenvolvimento do nosso mercado, do crescimento das empresas aqui no Brasil, da velocidade da informação que, por causa da internet, se propaga cada vez mais rápida, e da necessidade das empresas imediatamente conseguirem comunicar com o seu público interno, passando a mesma informação ou fazendo conexões entre as pessoas que trabalham de forma que todos falem a mesma linguagem, como uma forma de integração, como uma forma de uma comunicação mais madura entre as empresas. Para falar sobre esse assunto, nós temos 2 convidados. Aqui do meu lado direito, nós temos o Gabriel Forjaz, que é sócio-diretor da LMedia Empresas. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde, Geraldo. É um prazer estar aqui com você, podendo participar desse webinar importantíssimo da BDO. Então, eu ia falar bem-vindo, mas você que está nos recebendo também aqui na sua empresa. Então, prazer obrigado. Enorme estar com vocês aqui na LMedia Empresas. Obrigado por nos receber. E aqui do meu lado esquerdo, o Pedro Junqueira, da 3Mídia de Brasília. Bem-vindo, Pedro. Boa tarde. Geraldo, obrigado pelo convite. Gabriel, também pelo espaço. É um prazer aqui que a gente possa estar esclarecendo tudo sobre TV corporativa, né? Então, aproveitando que nós estamos falando desse tema da TV corporativa, eu já vou passar essa informação para o nosso host, o Gabriel, que nos dê uma visão geral, Gabriel, com a tua experiência, a experiência da LMedia Empresas, né? O que é a TV corporativa e qual é a importância da TV corporativa hoje no Brasil? A TV corporativa hoje no Brasil, ela vem crescendo desde 2008, em função da banda larga ter atingido um ponto hoje que ela barateou tanto para companhias de pequeno, de médio e de grande porte, ou seja, você consegue ter um nível de comunicação sem despender de um volume de dinheiro muito grande, de um investimento muito alto. A TV corporativa nada mais é do que um veículo de mídia corporativa, assim como uma revista, assim como a intranet, assim como um mural, né? Só que é um veículo que atinge uma velocidade maior, atinge um número maior de gente, por ser um veículo de massa, né? Onde você pode ter TVs espalhadas por dentro da sua corporação, TV espalhada por lojas, TV espalhada por fábricas, TV espalhadas em diversos locais do Brasil, ou seja, você consegue passar em tempo real a mesma informação para todos os seus pontos ao mesmo tempo. E também, graças à internet, segmentar essa informação. Ou seja, a mesma informação que passa em São Paulo, você pode passar no Rio de Janeiro, em Brasília. Porém, a informação que você passa em Belo Horizonte é diferente da informação de Porto Alegre. Então, isso possibilita às empresas que têm que são segmentadas pelo Brasil, possuem um número de filiais muito grandes, ou até nem muitas filiais, sei lá, 5, 6 filiais, conseguir montar, fazer com que essas filiais tenham as suas informações próprias. Você consegue criar canais de televisão para cada uma dessas filiais. E, ao mesmo tempo, tem um canal de televisão que serve a todas. Ou seja, a internet possibilitou pequenas, médias e grandes entrarem no universo de TV corporativa. Bom, nós vamos ouvir agora também o Pedro Junqueira. Eu queria também que você desse uma visão geral sobre como você enxerga a TV corporativa, Pedro, mas que também aproveitasse um pouco essa linha que o Gabriel falou, do fato de não ser necessário que as empresas sejam grandes para participar da TV corporativa, e também dessa ideia, que é uma característica da mídia digital out of home, de poder falar com muitos ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo seccionar a informação, seja regionalmente, seja na praça, seja para o tipo de público, né?
Bom, como o Gabriel explicou, eu acho que, na verdade, a mídia TV corporativa ela vem como um complemento à comunicação que já é utilizada em grandes empresas, pequenas, médias, né, comunicação intranet, o mural tradicional, revistas, né, para comunicado interno. Acho que, basicamente, estamos falando de endomarketing. E a TV corporativa, até como também o Gabriel ressaltou, eu acho que ela pode estar presente desde empresas, né, de pequeno porte até de grande porte, com várias filiais. O grande diferencial hoje, realmente, com o custo dessa tecnologia mais acessível, eu acho que permitiu que a TV corporativa hoje tem um outro patamar, né? Que patamar que seria esse? Creio que a comunicação hoje, de forma capilarizada, né? Então, vamos citar um exemplo de uma unidade, por exemplo, que tenha 80 unidades espalhadas pelo Brasil, né? Eu creio que uma empresa hoje, com diversas filiais, consegue centralizar a comunicação, né, de uma forma que todas as unidades falem a mesma língua. Eu acho que isso sempre foi um dificultador, né, nas empresas, de você ter a comunicação uniforme em vários locais. E isso hoje é possível, né, com esse serviço, que já vem sendo trabalhado há alguns anos no Brasil e que agora realmente tem aparecido para o grande público, né? E hoje, quando você vai procurar os teus clientes para vender o conceito da TV corporativa, esse poder de decisão dentro da empresa, de que área que é? Bom, a questão de você influenciar na decisão de ter ou não ter TV corporativa hoje, eu acho que é o grande desafio de qualquer empresa, realmente você convencer de que a TV corporativa vale a pena, né? As empresas hoje, nós temos empresas que já têm isso na sua filosofia, no seu conceito de empresa, e é o tipo de empresa hoje que está comprando esse serviço. Para a gente influenciar as empresas, quer dizer, a pessoa leva muito em consideração hoje ainda custo, né? Pô, eu vou substituir um mural aqui que eu tenho de papel na parede, pô, vou colocar tela, isso vai sair caro para mim, quer dizer, mas ela não está levando em consideração toda a bagagem positiva que você vai ter, quer dizer, rapidez na comunicação, né, maior eficácia. Então, mas pelo teu exemplo que você está dando, digamos, a unidade interna, sim, dentro da empresa que decidiria isso, seria mais a área de RH, por exemplo? Sim, a gente está falando hoje principalmente de RH para comunicação interna, endomarketing, né? Quer dizer, que grande parte das decisões hoje são baseadas em RH e departamentos de marketing e comunicação também, né? Que você vai fazer trabalhos também dentro da empresa, da mesma forma que você vai fazer para conquistar teu cliente, para vender mais, enfim, é um trabalho também do marketing, conquistar os funcionários, conquistar os colaboradores, né? Tá. Bom, puxando para o Gabriel, você deu aquela visão de abertura, Gabriel, sobre a questão da TV corporativa, mas que tamanho é esse da TV corporativa no Brasil? E esse tamanho hoje, digamos, ele está em linha com o que acontece fora? O Brasil está mais desenvolvido, está igual? Como é que é o Brasil no segmento de TV corporativa? Tá, o Brasil ele é um país que, desde 2008, ele tem crescido substancialmente, principalmente depois da crise, né? O Brasil soube aproveitar a crise que nós tivemos nos Estados Unidos, né? E depois se alastrou pelo mundo, para crescer. Com isso, as empresas começaram a adquirir mais empresas. Elas já vinham adquirindo num ritmo interessante. E aí, você começa a ver que do universo de 2007 a 2011, diversas empresas brasileiras se tornaram multinacionais expressivas no mundo. Esse gigantismo das companhias fez com que a indústria de TV corporativa chegasse a um patamar de 150 milhões de reais por ano. Então, hoje, é uma indústria que cresceu muito em função da economia brasileira ter crescido também. Então, assim, nós estamos falando de um veículo de mídia, nós estamos falando de um veículo de comunicação. Para poder comunicar, você tem que ter um volume expressivo de gente. Quando você está falando de uma empresa grande, quando você pega uma CSN, quando você pega uma Votorantim, quando você pega um Itaú Unibanco, sua empresa tem 60 mil funcionários, 100 mil funcionários. Como é que você alinha todo mundo dentro do mesmo speed, né? Nós hoje temos uma das melhores televisões do mundo.
né? E podemos usar ela como benchmark para uma TV corporativa. É simples você perceber que, além de você ter um crescimento muito grande do mercado interno da gente, que obviamente alavanca essa indústria, porque uma TV corporativa é um veículo mais caro que uma revista, ele é um veículo mais caro que um mural, ele é um veículo caro. Envolve tecnologia, envolve produção de conteúdo, porém, ao mesmo tempo, você começa a eliminar alguns problemas que as empresas tinham, de alinhamento de informação, você consegue fazer uma transmissão ao vivo para aqueles monitores atingindo todo mundo ao mesmo tempo. Depois isso pode ser gravado e passado várias vezes, dependendo do turno da empresa. Enfim, então você tem algumas vantagens que a própria TV corporativa tem. Em relação ao mundo, o modelo que é feito lá fora de TV corporativa, ele é completamente diferente do nacional. Lá fora, você tem empresas que fornecem software, onde você tem um valor de investimento de hardware muito mais barato. Então, as próprias empresas que fabricam software se associaram a alguns fornecedores de hardware e começaram a oferecer as soluções para as empresas. Porém, a empresa compra a solução e implementa a solução. Então, a empresa lá fora, ela olha a TV corporativa não como uma TV corporativa, mas sim como um mural ou alguma coisa que eles usam para poder acelerar um pouco da informação. Porém, não trata-se de uma informação constante. Às vezes você tem, eles demoram para poder colocar a informação, eles não mantêm um ritmo de informação, não se caracteriza como uma TV. Ele é muito mais um mural digital do que uma TV, diferente do Brasil, onde você tem, às vezes, gente alocada no cliente, captando informações dos departamentos para poder gerar esse conteúdo para a televisão, você tem vídeos que você prepara, estamos falando de gerar integração, de rapidez de informação, disseminação imediata de informação. Você consegue trabalhar com uma informação da base para o top management, do top management para a base. Então, você cria essa ligação entre empresa, né? entre base e top management. A gente tem alguns cases que mostram para a gente isso. Mas o interessante de tudo isso é que ela vem crescendo junto com as empresas. Então, as empresas vão adquirindo. Quando você adquire uma empresa, você precisa disseminar cultura, são culturas diferentes. E a TV corporativa, de todos os veículos, é o melhor veículo que tem para você conseguir fazer isso. Deixa eu puxar esse assunto para o Pedro. E, Pedro, pelo que o Gabriel falou também, pelos exemplos que você deu, é claro que você deu exemplo de grandes clientes, mas todos os exemplos eram de empresas nacionais. Você acredita que, para empresas nacionais, você, em geral, o mercado tem mais probabilidade de atrair essas empresas para a TV corporativa? Então, existe uma facilidade maior, realmente, quando você está lidando com empresas, né, que têm, quer dizer, tem isso na cultura e que estão também disseminadas em pontos, né, em outros estados, por exemplo. Eu acho que um dos pontos para que a gente consiga vender isso aos clientes é justamente essa questão de você unificar a comunicação, né? O que não impede, claro, uma empresa de pequeno porte, de médio porte, também ter a TV corporativa, né? Puxando o gancho do conteúdo dentro da TV corporativa, eu acho que a questão das empresas que estão atuando nesse segmento, principalmente no Brasil, né, conforme foi falado, a questão nos Estados Unidos, principalmente, quer dizer, são soluções prontas, você vai lá, compra, instala na tua empresa. A gente não está falando muito da questão tecnológica disso. Acho que é importante a questão tecnológica. As empresas do Brasil se desenvolveram muito nisso, né, para atender com confiabilidade, prestação de serviço, para que não tenha nenhum problema. Mas eu acho que o desenvolvimento de conteúdo é o que vai fazer o diferencial dessas empresas daqui para frente. Eu acho que é justamente isso, é você estudar o que a empresa precisa, é você estar dentro da empresa, você está podendo sugerir, participar de reuniões junto com o RH, com o marketing. Eu acho que tudo isso é o que vai fazer diferença daqui para frente, né? Bom, deixa eu aproveitar só para amarrar para quem está chegando agora. Nós estamos fazendo o 8º webinar da BDO. O nosso tema hoje é TV corporativa. Eu tenho aqui do meu lado direito o Gabriel Forjaz, da LM de Empresas, e aqui o Pedro Junqueira, da 3 Mídia. E para a gente tentar ser o mais, digamos, didático possível, para quem está querendo entender melhor TV corporativa, eu acho que uma coisa boa seria que vocês apontassem exemplos de clientes referenciais, de forma que quem está assistindo possa entender melhor se aquilo cabe para eles ou não. Então, começando por você, Pedro.
Bom, em relação a conteúdo que é trabalhado hoje, a gente pode até... Eu posso citar exemplos de empresas pequenas e empresas maiores. Um cliente bem interessante é o caso da Cetis, uma empresa do ramo de varejo, né, que faz a comunicação hoje interna. São cerca de 10 mil funcionários em 5 estados. E a comunicação hoje é feita toda centralizada em Brasília, e de Brasília eles comunicam com todos esses funcionários, né? Foi criada uma TV que foi batizada de Direto ao Ponto, e o Direto ao Ponto foi um canal complementar, né, onde foram criadas diversas retrancas estudadas junto ao Departamento de RH e Comunicação, né. Um bem interessante, no caso de uma empresa com muitos funcionários, é justamente isso, integrar, quer dizer, a base. Tudo começa pela base, né? Foi criado um modelo onde a gente consegue entrevistar toda semana um funcionário, e esse funcionário a empresa inteira fica conhecendo, né? Então, você entrevista... Que nem fosse um funcionário do mês, mas digamos, é alguém eleito e vira uma referência para todo mundo. Então, quer dizer, a gente consegue, pelo menos uma vez por semana, que toda empresa conheça esse funcionário. Seja ele um motoboy, seja ele um gerente comercial, quer dizer, ele está inserido dentro da programação, e isso é feito semanalmente, né? Legal. Então, deixa eu aproveitar e pedir também um exemplo para o Gabriel. E eu me lembro que, conversando antes do programa, o Gabriel comentou comigo que a TV corporativa era muito menos o discurso da cátedra do presidente para baixo, e muito mais aquilo vindo de baixo, né? Explica para mim o conceito, por favor. Como todo veículo, você tem que ter uma adesão a ele. E dentro de uma empresa, a gente não pode esquecer que nós estamos dentro de um universo corporativo, onde as pessoas não vão ler sobre a empresa, as pessoas não se interessam pelas informações da empresa. A gente fala isso aqui porque isso é uma realidade, não sou eu que estou falando, isso é a realidade que os RHs sabem. Então, assim, por isso um esforço tão grande de você comunicar, porque é natural do ser humano não se interessar por coisas que estão no seu dia a dia e que não fazem parte daquilo que você ama ou gosta, né? Então, a TV corporativa, quando você trabalha esse universo de baixo para cima, você começa a trabalhar de forma que o cara se sinta parte daquele veículo. Ele tem que entender aquele veículo como parte da empresa. Então, ele tem que se sentir parte da empresa. Ser funcionário de uma companhia é fazer parte de algo maior. É você socializar com as pessoas, se socializar com os diretores, né? É bacana você aparecer dentro de uma TV que está em 20 estados diferentes, mesmo que as pessoas não te conheçam, mas é bacana você estar lá. E quando você começa a trabalhar com a turma de base, né? Isso é um dado real, até na televisão brasileira, a adesão tanto a publicidade, quanto a programas, quanto a informação, é muito maior quando você tem a base. A base tem muito mais aderência a isso. Fora que, como eu disse antes, existe um aspecto cultural do brasileiro de assistir televisão. Então deixa eu aproveitar, Gabriel. Para mim era importante que você desse também um exemplo interessante de um cliente para você, de forma que desse referência. Vou te dar um exemplo interessante, que é o Clube Pinheiros. O Clube Pinheiros contratou a gente para ajudar eles a montarem uma comunicação para os seus sócios. Ou seja, geralmente são pessoas que não estão lá todos os dias, são pessoas que frequentam 2, 3 vezes por semana, mas que têm que estar sempre ligadas no que está acontecendo dentro do Clube Pinheiros, que é um clube importante, é um clube que está muito ligado a esporte, é um clube que tem patrocinadores grandes. Então, eles montaram um veículo de mídia que consiga falar a língua do seu público, que é um pessoal de mais alto nível, um pessoal que tem uma frequência média naquele ambiente. Então, o tipo de informação e o tipo de comunicação do Clube Pinheiros é diferente, por exemplo, da comunicação que a CSN faz para o pessoal de base, para suas 14 usinas no Brasil. Ou seja, você tem um tempo de leitura diferente, você tem muito mais foto do que escrita, você trabalha com vídeos muito mais explicativos do que textos. Ou seja, então, você, ao mesmo tempo, tem para o top management um tipo de informação, e no mesmo veículo de comunicação, você tem a informação para a turma de base. Ou seja, no mesmo veículo, você consegue atingir todos os níveis, seja educacionais, seja hierárquicos de uma companhia.
Obviamente que isso depende da produção do conteúdo, porque o que diz o nome do jogo é a produção do conteúdo. Então, puxando o assunto de conteúdo, e o Pedro também já tinha comentado, como é que é o desafio de conseguir desenvolver o conteúdo para cada tipo de necessidade das empresas que utilizam TV corporativa? Geraldo, até como foi dito, quer dizer, a gente tem que estar dentro da empresa, né? A gente tem que respirar a empresa, você tem que entender todas as necessidades, tá? A partir daí que a gente vai elaborar cada tipo de conteúdo, né? A gente não chega com uma solução pronta e fala, olha, se adequa a isso. Na verdade, a nossa empresa se adequa à necessidade. Eu acho que todas as empresas hoje devem seguir essa filosofia. Eu acho que um outro ponto importante desse conteúdo, que a gente acabou não falando, é que a gente está falando muito de conteúdo da empresa, né? Da corporação. Uma coisa que é feita é justamente você mesclar esse conteúdo com informações também que são oferecidas pelas empresas, né? Eu acho que informações, por exemplo, quer dizer, um noticiário de última hora, quer dizer, uma previsão do tempo, informações também. Então tem uma prestação de serviço, aproveitando que é um veículo de comunicação. Sim, o que é oferecido, na verdade, quer dizer, é todo um conteúdo interno, né? E um conteúdo de prestação de serviço. Porque se você deixa também esse conteúdo só inteiramente corporativo, quer dizer, chega uma hora que a pessoa também não olha mais. Aquilo ali vira um cartaz, né? Por mais interessante que seja, por mais desenvolvido que seja, a gente tem que misturar conteúdo, até para chamar atenção para os conteúdos da empresa, né? Então, eu acho que esse ponto também é importante ser citado aqui. E, Gabriel, e como é que você resolve a questão de conteúdo com essa diversidade de clientes? Olha, de novo, como o Pedro disse, a gente precisa estar perto deles. Não dá, a gente tem que viver a empresa, você tem que ter gente lá o tempo inteiro em contato com o pessoal de comunicação, com o pessoal de RH, entendendo quais são realmente as necessidades da empresa, ajudando a formatar campanhas, ajudando a formatar programas, ou seja, buscando aqueles programas que já existem na empresa, programas de prevenção contra a dengue, programas de saúde do trabalho, medicina do trabalho, enfim, e trazer isso para o mundo televisivo. Então, isso é um desafio que a gente tem, né? De novo, vai ao encontro do nível de cultura de cada empresa, né? Porque cada empresa tem um tipo de conversar com o funcionário, tem um tipo de passar, ou seja, a gente tem que estar se adequando a esse momento. O único jeito de fazer isso é estando perto deles. Bom, então eu queria agradecer muito a presença do Pedro Junqueira, da 3 Mídia, sócio-diretor, que esteve aqui conversando com a gente sobre o tema TV corporativa. Obrigado, Pedro. Prazer estar aqui. Obrigado também ao Gabriel Forjaz, sócio-diretor da Mídia Empresas, também participando, que nos, digamos, hospedou aqui. Prazer enorme, obrigado. E chamar a atenção de vocês da importância da TV corporativa, como muitas empresas hoje já estão utilizando isso como recurso de comunicação interna e todo o potencial que existe no Brasil para tanto, do ponto de vista de modernidade, de rapidez, de alinhamento de discurso e evidentemente, pela presença da televisão no país. Lembro a vocês que esse é o nosso webinar. Nós temos esse webinar acontecendo uma semana sim, uma semana não, sempre às 15h. Eu quero agradecer também a produção da Subway, ao Ricardo Papisky e a sua equipe pela ajuda na produção, a Sambatec, que disponibiliza o nosso conteúdo online para a internet. Lembro que esse programa fica arquivado no nosso site, abdo.com.br. Quem não é sócio, por favor, aproveite, vire sócio da associação e ajude a difundir a importância das empresas e da contribuição da mídia digital out of home para a comunicação no país. Muito obrigado a todos. Bye.